vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar o Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas a incredulidade de Tomé. Mas a verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria a Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até as mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. E o que adianta o EP de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e ao usar os seus dons para chegar até mim, brincar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Glória a Deus. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, Ninguém. sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. E o que adianta o EP de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e ao usar os seus dons. Glória a Deus. Está aí, povo de Deus, esta mensagem, esse hino. Glória a Deus, na voz aí do quarteto Koinonia.
a verdade, amém? Uma mensagem poderosa, né, para os dias atuais, este hino na voz aí do quarteto Koinonia, amém? Meus irmãos, estamos ao vivo também aqui através do Facebook neste momento, aleluia, na ocasião, no instante em que vamos estar repartindo com você uma porção bíblica, uma porção da palavra de Deus, e já orando pela tua vida. Quem está na sintonia e quer participar do momento da intercessão, da oração, o WhatsApp é o 19983101019, 19983101019. Quem deseja mandar o seu pedido específico para nós intercedermos aqui pela tua vida, pela sua casa. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus nesta tarde, no livro do profeta Ezequiel. Hoje, a nossa leitura bíblica do nosso devocional diário é Ezequiel capítulo 22. Chegamos no capítulo 22, versículo de número 30. De maneira específica, vamos estar lendo o versículo de número 30 do livro do profeta Ezequiel. Aleluia, nesta tarde, capítulo 22, quem está aí com a sua Bíblia na sua casa, pode abri-la, vamos juntos refletir em uma porção da palavra de Deus na tarde de hoje. Quem está aí no seu carro, no seu automóvel, fica ligadinho que eu creio, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, usando as nossas vidas como instrumento, como canal de bênção na tarde de hoje. Você que está agora chegando aqui através das redes sociais, compartilhe a live aí do Facebook para que seus amigos também sejam alcançados nessa tarde através da palavra de Deus que será compartilhada nesse momento. Lembrando também que nós temos aí sempre postagens através do nosso canal da igreja, o canal da igreja lá no YouTube, o canal AD Pedra Fundamental. Você vai encontrar lá escrito AD Pedra Fundamental, e está ali muito conteúdo de edificação espiritual. São mais de 400 postagens aí, aleluia, para a edificação, com pregações, louvores, testemunhos, ministrações para a edificação de todos os ouvintes da palavra de Deus. Estamos trabalhando também através das redes sociais e desses meios que hoje está na mão de todas as pessoas, bem acessível para que cada pessoa possa receber a palavra de Deus, e nós estamos utilizando essas plataformas aí, como o Facebook, o Instagram também, WhatsApp, enfim, YouTube, para levar aos ouvintes a palavra de Deus. E você pode ser abençoado por Deus por meio, glória a Deus, aqui das nossas redes sociais da AD Pedra Fundamental. Quem ainda não se inscreveu lá no nosso canal, no canal AD Pedra Fundamental, entra lá, você amigo, irmão, amigo ouvinte, irmãos também que ouvem a programação, entra lá no YouTube, canal AD Pedra Fundamental, participe, receba as ministrações e seja muito abençoado por Deus se inscrevendo nesse canal, tá bom? Dada essa informação, vamos para a palavra do Senhor neste momento, aqui em Ezequiel capítulo 22, versículo de número 30, onde a palavra do Senhor diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Mais uma vez, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Esta é a leitura da palavra de Deus. Vamos agradecer em oração ao Senhor pela palavra. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, nós te agradecemos
por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui mais uma vez e agora para transmitir a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, venha nos dar inspiração, venha usar a nossa vida, a nossa boca, como instrumento, como canal de bênção, para entregar a mensagem do Senhor a cada ouvinte, a cada pessoa que está nessa cidade de Campinas, ouvindo esta rádio, também aqueles que serão alcançados por meio das redes sociais, venha alcançar as suas vidas, lhes abençoar com vida, com salvação, com transformação, com um despertamento e com essa revelação da tua palavra na tarde de hoje, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e amém, e graças ao nosso Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia. Meus irmãos queridos que estão conosco neste momento, glória a Deus, que bom, né, podermos estar aqui para engrandecer a Jesus Cristo e também receber a sua maravilhosa palavra nessa tarde, amém? Nesse momento nós estamos com uma leitura, com um capítulo bastante importante da Bíblia Sagrada. Muitas vezes esse texto do livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, esse versículo em específico, é utilizado, né, em pregações, em ensinos e até em festividades, tratando-se acerca do versículo 30, que é uma das ocasiões em que Deus ele vai estar falando acerca da sua procura, aqui nesse contexto bíblico, onde nós vemos em algumas ocasiões Deus procurando, né, o Senhor procurando, e aqui ele estava à procura de um homem, de alguém, em meio a um período onde a Bíblia revela no livro de Ezequiel, que está tratando nesses capítulos sobre o julgamento, amém? O julgamento de Judá. E aqui é trazido várias parábolas, sinais, figuras ilustrativas para Deus estar falando com o seu povo acerca do seu julgamento, glória a Deus, de maneira específica. E aqui na reta final desses capítulos que trata sobre o julgamento do povo de Deus, o julgamento de Judá, está o capítulo 22, onde do versículo 1 ao 31, há o relato sobre o julgamento de Jerusalém. E aqui é feito no versículo de número 1 até o último versículo, uma denúncia, na verdade é uma verdadeira denúncia de uma cidade, a denúncia feita acerca dos pecados de um povo, dos pecados de uma cidade, e o porquê que essa cidade está, nessa ocasião, sendo julgada. Por que essa cidade está sendo julgada? Por que Deus está trazendo o julgamento e o juízo sobre esta cidade? Quais são os motivos? É feito aqui no capítulo 22 uma denúncia. Deus ele usa o seu profeta, o profeta Ezequiel, para denunciar a razão desse julgamento, a razão desse juízo, a razão desse fogo de Deus, que é o fogo do julgamento, da purificação divina sobre Jerusalém, porque o juízo vem sobre o povo de Deus como um fogo que purifica a prata, o ferro, e aqui há alguns elementos como a prata, o ferro, o chumbo, que é colocado no fogo para que seja purificado. Então Deus está nesse capítulo, glórias a Deus, usando o profeta Ezequiel para fazer uma denúncia de o porquê desse julgamento. E essa denúncia é relatada aqui no capítulo 22 como uma corrupção. Irmã Cida, irmã Selma, que já está aqui nas redes sociais, minha esposa, a pastora Silmara, uma denúncia
do pecado generalizado da cidade, do povo de Jerusalém, do povo de Deus, da nação de Israel, mas agora tratando em específico da cidade de Jerusalém, que era a capital de Judá. Havia uma corrupção generalizada. O termo corrupção na Bíblia, quando nós vamos buscar a tradução, está falando de algo quando se perde e está havendo um apodrecimento. Interessante que corrupção no sentido de apodrecimento, por exemplo, vou trazer um exemplo claro para você compreender o que está acontecendo aqui. Quando uma carne ela não está temperada, por exemplo, com sal, né? Uma carne não está temperada com sal e não está em um ambiente de conservação, por certo vai chegar um momento que vai começar a se perder, a se corromper. Essa carne vai começar a apodrecer. Aí começa a ter um odor, né? Algo que em outra ocasião poderia ser de bênção, né? Agradável ao ser preparado ali, seria agradável, mas começa a perder, quando começa a se perder, vai ter mau cheiro e vai apodrecer, não vai ter serventia. Isso é o que representa uma corrupção. E em Jerusalém estava havendo uma corrupção generalizada. Por falta de quê? Por falta exatamente de estar eles obedecendo a Deus, as leis de Deus, a palavra de Deus. O que é que pode preservar um povo? O que é que pode preservar uma cidade, uma pessoa? É a palavra de Deus. É obedecer os princípios da palavra de Deus. Isso traz preservação. Isso traz, glória a Deus, meus amados irmãos, uma preservação de um povo, de uma cidade. Mas a desobediência a Deus, a sua palavra, a entrega ao pecado, às iniquidades, vai trazer o quê? Corrupção. Vai fazer as pessoas se perderem. Serão, por certo, destruídas, porque o que o pecado faz, segundo o que a palavra de Deus revela, é exatamente trazer desgraça ou ruína para as pessoas, para os povos. Lamentações 3:39 está escrito de que, pois se queixa o homem vivente, se queixa dos seus próprios pecados, porque o pecado é o que traz corrupção, é o que faz o homem se perder, o que faz a humanidade se perder. É o que traz todo tipo de males que pode haver em um lugar. O pecado traz doenças, o pecado traz depressão, o pecado traz ansiedade, o pecado traz inquietação, o pecado traz aflição, o pecado traz morte, o pecado separa o homem de Deus, o pecado, enfim, tira a paz do coração das pessoas, e a Bíblia revela que não há paz para os pecadores. Então é importante nós compreendermos no capítulo 22 de Ezequiel que está havendo aqui uma denúncia por conta da corrupção generalizada de Jerusalém por conta dos seus pecados. E aqui a Bíblia traz mais uma vez, em mais um capítulo de Ezequiel, o nome dos tipos de pecados que estava predominando em Jerusalém. Quando a Bíblia começa a revelar os pecados de Jerusalém, é destacado vários deles aqui. Entre eles está a questão da violência. Pessoas que estavam na prática da violência, destruindo uns aos outros, né? Matando uns aos outros. Outros que estavam derramando sangue, inclusive sangue inocente. Muitos que matavam, glórias a Deus, infelizmente, né? Misericórdia, podemos dizer assim, matavam o semelhante e muitas vezes que era inocente. Ou seja, violência, assassinato de inocentes,
morte, né, violenta é o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Idolatria, porque a Bíblia diz aqui que outro pecado do povo é que eles estavam fazendo ídolos contra si mesmo, para se contaminar, quer dizer, eles estavam voltados para a idolatria, né? Prostrando-se diante de deuses ou de imagens de escultura. Isso era mais um dos pecados da cidade de Jerusalém naquela época. Também aqui a Bíblia revela que muitos estavam fazendo o quê? Estavam se contaminando, né? Se contaminando também com a idolatria. A Bíblia continua dando nomes aqui aos problemas da cidade de Jerusalém. Por exemplo, no meio de ti, versículo 7, no meio de ti desprezam o pai e a mãe. Ou seja, estava havendo desonra ao pai e à mãe. E qual é o primeiro mandamento na Bíblia com promessa? A Bíblia diz que é honrar o pai e a mãe. Então havia na cidade de Jerusalém, naquele período, naquela cidade, desprezo ao pai e à mãe. Havia prática de extorsões contra o estrangeiro, ou seja, pessoas que estavam extorquindo o estrangeiro. E a Bíblia tinha um mandamento para com o povo de Deus, e tem um mandamento que é para o quê? É para ser justo, cuidando, ajudando o estrangeiro. E quanto ao povo de Deus naquela época, o povo de Israel, eles deveriam ter a memória que um dia eles foram estrangeiros na terra do Egito. Então eles deveriam ter memória do que eles viveram, do que eles passaram, e deveria tratar bem os estrangeiros, porque eles sabem qual é o sofrimento do estrangeiro. Deveria ser justos, né, com os órfãos e as viúvas, porém o pecado daquela cidade era que estava sendo injustos para com o órfão e a viúva, com aquele filho que não tem pai ou que não tem mãe, com aquela mulher que perdeu o seu marido. Então eles eram injustos, em vez de ajudar, faziam mal a essas pessoas, desprezavam as coisas santas, era outro pecado dentro daquela cidade. Olha que corrupção. Desprezava as coisas santas. O que é desprezar as coisas santas? Por exemplo, hoje, para a nossa vida, para trazermos uma reflexão, o que é desprezar as coisas santas? Por exemplo, se alguém despreza a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os princípios da palavra de Deus, e escolher outra coisa que não é a palavra de Deus, isso é desprezo às coisas santas. Quando pessoas desprezam o nome, a pessoa de Cristo, o nome de Cristo, é desprezar coisas santas. Quando alguém banaliza o sagrado, por exemplo, a igreja de Deus, a casa do Senhor, a busca pelas coisas espirituais, é desprezar as coisas santas. E quando alguém despreza o que é espiritual e escolhe as coisas passageiras como se fosse prioridade na sua vida, isso é desprezar as coisas santas. Profanar os meus sábados, isso acontecia naquela cidade também de Jerusalém. Homens caluniadores se acham no meio de ti, pessoas que se entregavam à calúnia, acusando alguém sem prova, acusando pessoas de forma fraudulenta, mentirosa, não sendo verdade. Era mais uma dos pecados de Jerusalém. Olha só, no meio de ti aceitam subornos. Subornos quer dizer pessoas que aceitavam subornos até para derramar sangue, quer dizer, por causa do dinheiro, prejudicava outras pessoas, chegando ao ponto até mesmo de matar. Né? Lucros desonestos, extorquindo pessoas, explorando o próximo com extorsão. Era mais um dos pecados que levou aquela cidade a se corromper. Outro fator aqui, se esqueceu de Deus. Então, está havendo uma denúncia nesse capítulo 22
sobre qual eram os pecados da cidade, do povo da cidade de Jerusalém. Esta é a denúncia. A Bíblia ainda destaca aqui pecados como pessoas que chegavam ao ponto de possuir a própria irmã. Isso é uma denúncia, mostrando que isso é um pecado, né? Que estava desagradando ao Senhor. E aqui a Bíblia destaca, depois você pode ler na sua casa com atenção, capítulo 22 do profeta Ezequiel. E essa denúncia é feita quanto a 4 classes específicas de pessoas. Primeiro, é destacado que esse era uma corrupção generalizada em meio a todo o povo de Jerusalém. Todo o povo daquela cidade estava entregue a todos esses pecados, a essas práticas, né? Era a situação do pecado generalizado. E aqui a Bíblia Sagrada vai revelar que Deus, quando o pecado se generaliza em meio àquele povo, agora o Senhor ele vai olhar, quando ele vê que o pecado está em todo o povo, o Senhor vai começar a procurar. Ele vai procurar pessoas, ele vai procurar alguém com quem ele possa contar para fechar as brechas daquela cidade. Ou seja, para se posicionar contra essa corrupção generalizada. E Deus ele vai procurar entre os profetas da cidade de Jerusalém. A primeira classe que Deus ele procura aqui é os profetas. Por quê? O profeta de Deus, ele é o que? Um porta-voz de Deus para falar com o povo. Com o profeta está a palavra de Deus específica contra o problema, contra os pecados. Eles que tem a incumbência de buscar estar sensível sempre para ver o que Deus realmente quer mostrar, para ouvir o que Deus quer falar e para ser a boca de Deus na terra. Esse é o profeta, ele é um porta-voz de Deus, ele fala o que Deus ele quer falar, porque na terra Deus ele vai falar, ele vai operar. Nós temos aprendido esse princípio, que o Senhor, ele na sua soberania, ele pode e faz o que ele quer, mas ele faz as suas obras na terra através dos homens. Glórias a Deus. Ele usa quem? Ele usa os seus profetas. E o profeta, ele é o mensageiro de Deus, ele é o porta-voz de Deus. Mas quando chega no capítulo 22, Deus aí então, vista essa corrupção generalizada, Deus vai procurar os profetas. E quando Deus aqui, amados, ele procura os profetas para falar através dos profetas, o que os profetas, sabe o que é? A Bíblia revela aqui que Deus enxerga conspiração em meio aos profetas. Porque está escrito aqui, olha, conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplica as suas viúvas no meio dela. Então nós temos aqui, também o versículo 28 vai dizer, os seus profetas lhe encobrem isso com cal, por visões falsas, predizendo mentira e dizendo, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha falado. Quando o povo pratica extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito, ao necessitado, ao estrangeiro, oprime sem razão. Então nós vemos aqui nesse capítulo, aqueles que é para ser o porta-voz de Deus, estava agora pensando em si mesmo. Profetas que era para ser o porta-voz de Deus e falar realmente o que Deus estava falando, eles estavam profetizando com base em visões falsas. E aqui vem uma reflexão importante a ser feita. O profeta de Deus, ele não vai ter o compromisso de falar o que as pessoas querem ouvir. Nós sempre temos compreendido isso à luz das Escrituras. O profeta de Deus, ele pode até ter um desejo, né? Ele pode até almejar o bem do povo,
Só que desejar o bem das pessoas, ele não pode falar o que as pessoas querem ouvir. Porque quem ama, irmão, quer o bem, não quer o mal das pessoas. Só que o amor de um profeta de Deus deve levar ele a falar em nome de Deus para que o povo venha desfrutar realmente do bem de Deus. E aqui, quando os profetas, em vez de estar sensível para ouvir a voz de Deus, de amar realmente o povo, a Bíblia mostra que eles estavam preocupados com ele mesmo, amando eles mesmos, querendo apenas se beneficiar. E se alguém não amar as pessoas e amar a si mesmo, ele vai procurar agradar as pessoas, para que as pessoas venham fazer algo bom para ele. Olha só que interessante. Um profeta que ama a si mesmo, ele vai querer o bem para ele mesmo. Então, ele sabe que se ele falar, as pessoas souberem que ele é um profeta, e que é para, através desse profeta, as pessoas ouvirem a voz de Deus. Então, quando alguém vai até um profeta e ouve coisa boa, muitas vezes essas pessoas vai procurar, então, agradar o profeta, dando a ele coisas que ele quer. Né? Quantos profetas que se vendem por causa de dinheiro? Quantos profetas que se vendem por causa de um carro? Quantos profetas que se vendem por causa de uma casa? Lembra de Balaão? Balaão foi um profeta contratado para falar, para amaldiçoar o povo de Deus e beneficiar os moabitas através de Balaque, né, que era o rei dos moabitas, que encheu Balaão de ouro. E agora Balaão, ele queria profetizar e amaldiçoar o povo de Deus. Ele só não amaldiçoou porque Deus, ele não deixou, ele trocou a maldição em bênção. Ele não deixou sair da boca de Balaão palavra de maldição contra o povo de Deus, mas ele falou que Deus ordenou. Quando ele viu que ele não poderia amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus não deixou ele mudava as palavras de maldição que era para sair da boca dele, para sair palavras de bênção para o povo de Deus. Então ele ensinou a Balaque a pôr tropeço diante do povo de Deus. Ou seja, pensando em quê? Pensando no lucro. Pensando no ouro que ele estava recebendo, pensando no dinheiro, nas roupas, em tudo que Balaque estava oferecendo para Balaão. Então, em vez de ele ter o coração puro diante de Deus, ele estava pensando nele mesmo, no lucro. Então, o que nós precisamos entender é que o profeta de Deus, que tem compromisso com o Senhor e que ama a Deus e ama o povo, o desejo dele, se as pessoas estão entregues a uma corrupção generalizada, é que haja arrependimento. É por isso que ele vai profetizar alinhado com o que Deus está falando. E não se as pessoas estão todas corrompidas ou indo em direção ao abismo, ele não vai dizer, o profeta de Deus não vai dizer que está tudo bem quando não está tudo bem. Inclusive, alguém pode perguntar, pastor, mas isso é para o passado, isso não é para o nosso tempo, isso não é para hoje. Isso aí foi algo que aconteceu lá no tempo antigo, no Antigo Testamento. Não, é para hoje. Olha só, a Bíblia tem esse tema aqui. O Senhor ele estava confrontando, inclusive, aqui uma igreja, no livro da Revelação, capítulo 2, há aqui uma palavra de Deus. No capítulo 2, versículo 14 de Apocalipse, está escrito
Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comeres coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, Balaão, ele continua tendo seus discípulos. Balaão, ele já morreu, mas ele tem os discípulos dele. Quem é os discípulos de Balaão? É aqueles que sustentam a doutrina dele. E qual é a doutrina de Balaão? Aqui na Bíblia, é quando a pessoa, ela, por causa do lucro, por causa do dinheiro, por causa do ouro, por causa da prata, ela vai fazer algo que vai trazer prejuízo na vida do povo de Deus. Vai fazer apologia à prostituição, ao pecado, à idolatria, a coisas mundanas na vida do cristão e dizendo, não tem problema não, está tudo bem. Quantos que está dizendo quanto a questões pecaminosas, não tem nada a ver. Agora, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, aquele profeta de Deus, escute isso, você que está ouvindo a palavra de Deus, pela rádio, através das redes sociais, o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta de Deus, que ama a Deus e que te ama verdadeiramente, ele vai proclamar a palavra de Deus. E se alguém está vivendo uma vida fora da vontade do Senhor, na corrupção, entregue ao pecado, a mensagem de Deus vai ser arrependimento. A mensagem de Deus aqui através dos verdadeiros profetas não vai ser agradar o coração das pessoas com a palavra agradável, mas muitas vezes vai ser uma mensagem para nós de arrependimento, de mudança de vida, que é necessário abandonar o pecado. Olha só, nós falamos aqui da denúncia feita em Jerusalém. É para deixar a violência, pessoas violentas, deixar a idolatria. É necessário deixar a desobediência ao pai e à mãe. É necessário abandonar a extorsão. É necessário abandonar a injustiça. É necessário valorizar as coisas santas, as coisas sagradas. É necessário deixar a prostituição. É necessário deixar o suborno, os lucros desonestos. Enfim, a Bíblia Sagrada traz para nós, aleluia, qual é a mensagem do verdadeiro profeta de Deus. Aqui no capítulo 22, Deus ele vai em direção aos profetas e encontra eles com a vida contaminada, entregue ao pecado, entregue à avareza. Deus não encontra nesse tempo aqui. A pergunta que fica é, será que as coisas mudaram? Será que Deus continua procurando alguém que esteja na brecha para falar aquilo que ele quer falar? Será que Deus ele continua assim como nos dias de Ezequiel aqui, procurando alguém? É claro que sim. Deus ele continua à procura de pessoas que queiram realmente ouvir a sua voz. Deus ele procura homens, aleluia, mulheres que estejam sensíveis para ouvir a voz dele, para buscar a presença dele, pessoas de coração sincero, glória a Jesus, pessoas com coração aberto, aleluia, para ouvir a voz do Senhor e falar aquilo que o Senhor, ele determina, pessoas que ele mesmo se santifique, assim como aqui nesses dias era necessário os profetas se santificar, andar de acordo com a vontade do Senhor e ser um porta-voz de Deus. Deus ele procura os profetas e não encontra. Quem eram os profetas? O porta-voz de Deus, falava em nome de Deus, mas Deus ele procura também os sacerdotes. Lá no versículo de número 26, olha só o que o Senhor fala: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e os meus
Sábados escondem os olhos e assim sou profanado no meio deles. Deus está dizendo, os profetas estão corrompidos, está contaminado. Agora os sacerdotes, que é aqueles que vai ter a incumbência de ser o mediador entre o povo e Deus, e que vai ter a responsabilidade de cumprir e ensinar as leis de Deus, eles também estavam transgredindo a lei do Senhor. Então, a Bíblia vai revelar aqui que há uma corrupção generalizada. Há uma corrupção em toda a cidade de Jerusalém. E o Senhor está olhando para Jerusalém. O Senhor está olhando para aquela cidade. O Senhor está olhando dentro de cada casa. O Senhor procura no templo. Naqueles dias procurou no templo e não encontrou. O Senhor procura os profetas que era para falar em nome de Deus, o Senhor não encontra. O Senhor vai até o palácio de Jerusalém, aonde ali estava o rei de Jerusalém, os príncipes naquele lugar, e Deus não encontra alguém que estivesse, aleluia, tendo a palavra de Deus como aquela palavra que norteava realmente a sua vida. O resultado é que o Senhor olha e não encontra pessoas que ele pudesse contar. Naquele momento, naquele período, aleluia, para trazer salvação nesta cidade, para se colocar na brecha, para ser um intercessor. Alguém que orasse por aquela cidade dizendo, tem misericórdia de Jerusalém. Alguém que fosse nessa cidade, aleluia, o atalaia de Deus, aquele que iria alertar o povo. Deus estava procurando, mas não estava encontrando dentro dessa cidade. Meus amados irmãos, o tempo passa, os anos se passaram e Deus ele está procurando. Em meio a um período onde vivemos um tempo de tanta corrupção, de tanto pecado de forma generalizada em todo o mundo. Se você olhar para a política, você vai ver muita corrupção. Olha para a família, quantas famílias destruídas, quantas famílias corrompidas. A visão de família sendo deturpada nos nossos dias. Você olha para um lado, violência, maldade, e muitas vezes até mesmo dentro dos lugares onde é o lugar de esperança da humanidade, que é a igreja, muitos acabam encontrando corrupção, muitos acabam encontrando pessoas que não têm sinceridade para servir a Deus ou para pregar o evangelho, mas a Bíblia diz que assim como na cidade de Jerusalém, Deus estava procurando, buscando entre eles, olha só, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Então Deus estava procurando, hoje Deus está procurando. Essa palavra está sendo ministrada, eu creio que tem endereço certo, e Deus, eu acredito que o Senhor está nessa tarde encontrando pessoas que está dizendo como o profeta Isaías, quando um dia Deus perguntou, a quem enviarei? Glórias a Deus, quem há de ir por nós? O profeta Isaías declarou dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem sabe, aleluia, o Senhor está assim como procurava em Israel nos dias de Davi. E a Bíblia diz que Deus encontrou Davi, o homem segundo o seu coração. Deus está procurando homens e mulheres que tenham compromisso com Ele, que se comprometa com o Evangelho, que se comprometa, aleluia, para valorizar a sua salvação, que pela graça de Deus você e eu, que nós temos recebido. Pessoas que tenham, valorize uma vida de santidade. Pastor, o que é santidade? A palavra santificar é separar. Ou seja, pessoas que se separem do pecado, da contaminação do mundo. Lembra o que está em Romanos 12, 2? E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoas que digam para o Senhor, nesta tarde, dizendo: eis-me aqui. Ó Deus, ó Senhor, pode contar comigo. Contar comigo para quê, irmão? Para se colocar na brecha, para ser usado pelo Senhor como instrumento, para que almas, que vidas sejam transformadas, porque a única mensagem, olha que riqueza, a única obra que é capaz de dar para o ser humano salvação eterna, vida eterna, é a pregação do Evangelho de Cristo. Em Atos 4:12, guarde isso aqui no seu coração. Está escrito: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Então, quando nós falamos de salvação da alma, quando nós estamos aqui falando de vida eterna, estamos falando da obra mais importante na vida de um ser humano. Alguém pode dizer assim: pastor, mas medicina não é muito importante porque ajuda a preservar e salvar muitas vidas? É importante, muito importante. Engenharia civil é muito importante porque olha quantas construções, quantos prédios, casas, né? Empreendimentos serão construídos através da engenharia civil e outras engenharias. Não é importante? É muito importante. Só que tem muitas obras que são temporais. São obras passageiras. São obras que o fim delas é aqui. Agora, quando nós falamos da missão de salvar almas e o meio para salvar almas é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus, é a pessoa receber a Cristo como Salvador. Então, aquele que se coloca na brecha para anunciar o Evangelho, a mensagem de arrependimento, aquele que entrega a vida para Cristo para receber a salvação e se coloca à disposição do reino de Deus para anunciar a mensagem de salvação, de arrependimento, aleluia, ele está comprometido na obra mais importante que existe na face da terra, que é a obra, aleluia, glórias a Deus, que tem um impacto eterno. O efeito da pregação do Evangelho de Cristo, o efeito dessa obra é um efeito eterno, não é temporal. É algo que não vai terminar aqui. Tudo que alguém fizer aqui na terra, pensando aqui, aleluia, o impacto de tudo isso fica aqui, mas, aleluia, glórias a Deus, a questão da pregação do Evangelho traz um efeito na alma do ser humano. Esse corpo aqui, tudo que é matéria, se desfaz em algum momento. Mas a nossa alma, aleluia, ela é eterna. E no fim, ela vai para algum destino. Se ela se corromper através do pecado, viver no pecado, vai ter um fim, um destino para a alma do ser humano. Por que que Deus está dizendo: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha? Por quê? Porque a questão aqui que está lidando é uma questão da alma das pessoas. Tem a questão física também, da manutenção de uma cidade, de um povo naquele lugar, as bênçãos de Deus, mas tem uma questão eterna também, que é a questão da salvação, da segurança eterna da alma de um ser humano, porque existe dois destinos, meu irmão, meu amigo. Quando o homem partir dessa vida para a vindoura, ou ele vai viver a realidade de perdição eterna, ou ele vai desfrutar da vida eterna.
Para receber e desfrutar da vida eterna, é necessário, glória a Deus, nascer de novo. E para nascer de novo é somente através da palavra da verdade. É por isso que não tem como nascer de novo, não tem como viver a realidade da salvação, do novo nascimento, senão pela palavra de Deus. É por isso que nós sempre citamos Tiago 1,18, sendo de novo gerados pela palavra da verdade, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível. Que semente é essa? É a palavra de Deus. Então há uma necessidade de a palavra de Deus estar sendo pregada, exposta, compartilhada, porque é a única maneira do homem nascer de novo para desfrutar da vida eterna. Agora, se o homem rejeitar a palavra, ou ele não valorizar, aleluia, aquilo que é o mais importante na sua vida, o que o espera é a escuridão eterna. O que o espera é o sofrimento e a perdição eterna. E Deus, nesse tempo, como nós vimos nessa palavra de Ezequiel 22, o Senhor está buscando um homem que se coloque na brecha. Deus está procurando mães que se coloquem na brecha pelos seus filhos, pais que se coloquem na brecha pelos seus filhos, jovens que se coloquem na posição. O Senhor está chamando jovens nesse tempo para que você seja uma vida poderosa em Deus para alcançar outros jovens que estão perdidos. O Senhor está procurando pastores, glórias a Deus, profetas, mulheres e homens que não estejam pensando e preocupado apenas consigo mesmo, com o próprio ventre, com o próprio umbigo, mas que esteja realmente, aleluia, preocupado com a causa de Cristo. Um dia Paulo declarou para Timóteo dizendo, falando para uma igreja, ele falou acerca de Timóteo, olha, muitos estão preocupados com aquilo que é seu e não com o que é de Cristo. O que é isso? É aquelas pessoas que estão muito preocupadas em benefício próprio. Pessoas que estão lutando em causa própria e não com a causa de Cristo. Mas o Senhor está convocando nesse tempo um povo, homens de Deus, mulheres de Deus verdadeiramente, aleluia, que valorize a palavra do Senhor, que valorize o compromisso com Deus, que valorize uma vida de oração, que valorize uma vida de obediência à palavra do Senhor e que se posicione dizendo, lembra de Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que esteja disposto, glória a Deus, a ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que o Senhor tem direcionado. O Senhor está à procura desse homem, o Senhor está à procura dessa mulher. E você que está ouvindo a palavra de Deus, você pode dar uma resposta para o Senhor nessa tarde. Você pode declarar para Jesus dizendo, Senhor, pode contar comigo, eis-me aqui. Lembra do que o profeta Isaías declarou? Ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a palavra de Deus nessa tarde para o teu coração. O Senhor está à procura de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, que diga, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. E posso falar algo? Lembra do que o Senhor Jesus declarou um certo dia, quando alguns estavam fazendo declarações para a glória de Deus, e alguns dizendo, olha, para se calar, ele disse, olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. Escute bem, Deus conta contigo, Deus conta conosco em meio a esse tempo. O Senhor está levantando um exército, aleluia, com a palavra de Deus não apenas nas mãos, mas com a palavra de Deus no coração, praticando e transmitindo aquilo que o Senhor, aleluia, tem confiado às nossas vidas. Quantas pessoas que estão esperando ajuda? Pastor, tem problema a aguardar ajuda, esperar que seremos ajudados, abençoados por Deus? Tem problema que vamos receber uma palavra? Não tem problema, você pode ser esse que vai receber. Só que não é apenas receber.
Tem ovelhas que já está até gorda, de tanto que ela só recebe palavra de Deus, só recebendo bênção, né? Eu estou falando no sentido espiritual, está até fortinha, de tanto que ela recebe, mas não quer se posicionar para ser o instrumento de Deus para levar a outros a palavra do Senhor. Você não pode ser apenas um receptor da palavra, alguém que recebe, mas você precisa ser, nós precisamos ser praticantes da palavra e também aqueles que compartilham essa palavra. O Senhor diz em 1 de Pedro capítulo 2, vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus conta contigo, Deus conta conosco nesse tempo para sermos instrumentos dele, para levar a sua palavra, a palavra que salva, que liberta, que transforma, que santifica o homem, prepara para que ele possa viver a sua eternidade com Cristo no céu e aonde Cristo estiver conosco. Amém? Fique com essa palavra. Eu quero orar pela tua vida que está recebendo a palavra do Senhor. Pai celestial, eu te louvo, eu te agradeço pelo privilégio de te servir, de te adorar, de poder repartir, Senhor, a palavra do Senhor nessa tarde para os corações. Ó Deus, eu creio que o Senhor alcançou vidas por meio da tua palavra, através da denúncia que a tua palavra faz sobre pecados, sobre a corrupção, e que há uma necessidade de arrependimento. Pai, eu creio também que o Senhor está falando nessa tarde acerca do seu chamado, aleluia, na vida de pessoas, que o Senhor está procurando vidas para ser esse instrumento do Senhor em meio a esse tempo, para compartilhar a tua palavra, para ser um instrumento de salvação, Pai. Eu quero nessa tarde apresentar a cada um, que o Senhor venha santificar cada vida, venha levantar, Senhor, esse homem, essa mulher que está dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, use cada um como instrumento, como canal de bênção. Ó Pai, o Senhor é aquele que pode transformar, revolucionar a história de alguém que crê e que se posiciona na tua presença para cumprir o teu chamado e o teu propósito, em o nome de Jesus. E amém, e graças a Deus, e graças a Deus. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor. Fique com essa mensagem para o teu coração, que Deus continue abençoando mais e mais a sua vida, a sua casa, a sua família, com mais dele, com a sua palavra, em o nome de Jesus. Estamos encerrando, permitindo o Senhor, amanhã estaremos de volta com você aqui na programação, compartilhando vida, a programação que trabalha pela tua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus. Deus abençoe a todos.